Isso, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós fechamos hoje o estudo no livro de Números. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Ok, já praticamente fechamos toda a história, o povo está de frente para a Terra Prometida, mas algumas coisas ainda precisam ser arrumadas, ser resolvidas antes da entrada propriamente dita na Terra Prometida. E uma destas coisas é exatamente a guerra que deveria ser feita contra os midianitas, contra Midian. Por quê? Uma guerra contra os midianitas. Toda vez, houve aí um cuidado muito grande para não se fazer guerra, para não se provocar, para não isso, não aquilo. Por que agora vai se fazer guerra? Exatamente por conta do pecado em Baal-peor. Ou seja, logo depois, o amado lembra disso, que Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo e ele não conseguiu fazer isso. Balaque, o rei de Moabe, ficou muito zangado, ficou muito irritado. E Balaão então deu uma alternativa, sugeriu uma coisa, sugeriu que se enredassem os homens de tal maneira que eles fossem levados a pecar. Uma idolatria, um adultério, um pecado físico que era também um pecado espiritual. Então, a partir do momento em que estes homens pecaram, idolatraram, a partir do momento em que eles se envolveram com estas mulheres nos cultos idólatras delas, nos altos de Moabe, em verdade, eles tiveram aí uma forma de prejudicar o povo de Deus. E o povo de Deus, então, não ficou impune disso. Os amados lembram que as pessoas que fizeram isso, os homens que fizeram isso, foram mortos e houve, inclusive, a morte de um deles dentro da sua própria tenda com a filha de um dos líderes deste povo. Na verdade, quando a Bíblia diz que a derrota ou a guerra foi feita contra Midian, não era só contra Midian. Inclusive, os moabitas estavam envolvidos nisso, os moabitas foram também à guerra. Então, nós temos aí ismaelitas, os moabitas, os amalequitas e outros povos menores, que eram tribos menores daquela região. E aí, Deus diz, agora vocês vão lá e vão se vingar do que eles fizeram o povo pecar. A vitória é de Israel, claro, porque a ordem para a batalha foi de Deus e, portanto, Deus estava encaminhando tudo para uma vitória. E uma vitória de várias tribos, tá? Uma vitória sobre várias tribos. Tudo que estes povos tinham, gado pequeno, gado grande, comida, etc., etc., tudo isso ficou como despojo de guerra. O que é esse despojo de guerra que a Bíblia fala tanto? O vencedor fica com as riquezas, fica com os bens do vencido. Então, os animais todos, inclusive aqui, eles ficaram com as crianças e ficaram com as mulheres que nunca tiveram contato com homens, portanto, com as virgens. Todo o resto do povo foi morto. Então, houve uma vingança em relação a isso. Os despojos foram divididos entre as tribos e, inclusive, do despojo foi retirado, em primeiro lugar, o dízimo.
eles já estavam cumprindo aquilo que Deus tinha determinado um pouco antes. Quando ganha a guerra, lembrem-se que eles já tinham ganho a guerra contra Og, contra alguns outros povos, né? Contra Seom, contra Og, né? Então lá em Bassã e Jazer. Então o que acontece é que eles conquistam também as terras de outros, como dos Moabitas, dos Amonitas, porque foram todos eles conquistados. Então, nesta guerra, eles ficaram com uma parte bastante grande. Eles já tinham ganho a terra aqui de Seom, né, e a terra de Jazer. Então, o que acontece é que foram somando todas estas terras e Gade, Ruben e um pedaço da tribo de Manassés não queriam passar e conquistar as terras que eram as terras prometidas. Então, estas terras conquistadas estavam aqui. A terra prometida estava depois do Rio Jordão. Então, o Rio Jordão está aqui. Eles tinham que atravessar o rio e conquistar toda esta terra até em direção ao mar, até o mar. Eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Eles pediram aquelas terras para si, para eles. No primeiro momento, a coisa ficou um pouco complicada porque isto era uma manifestação, uma demonstração clara de que eles não estavam nem um pouco se importando com as promessas de Deus. Não, eu não vou lá conquistar, eu já conquistei aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Não vou para lá, não, eu tenho o gado, as minhas coisas, vou ficando por aqui, essa terra é muito boa, tudo bem que a outra terra é boa, mas eu fico por aqui mesmo. E aí, o que acontece é que isso pegou mal. Na verdade, eles estavam mostrando que não havia interesse nenhum, que eles não estavam nem aí para a promessa de Deus. E aí a conversa vai, conversa vem, e eles começam então a discutir e Gad e Ruben diz o seguinte, não gente, espera um pouquinho, eu quero esta terra de cá, ficamos com esta terra de lá, mas a gente não vai deixar de ajudar na conquista da terra, a gente propõe o seguinte, a gente só toma posse, agora é nossa, tudo bem, fica para nós, mas nós vamos junto com vocês e nós vamos conquistar esta terra junto com vocês. Uma vez conquistada, uma vez todo mundo na sua terra, a gente volta para a nossa, todo mundo junto. Todo mundo junto conquista e se estabelece na terra. E eles então aceitaram esta proposta. Inclusive, eles disseram: não, a gente vai na frente. O que quer dizer ir na frente? Quer dizer que eles estavam tomando o lugar de Judá, porque Judá era a tribo, a gente viu isso, Judá era a tribo que deveria ir à frente. Então, numa batalha, Judá era a tribo que começava a guerra. Quem começa a guerra, na verdade, ela está recebendo a parte mais forte da batalha, ela está recebendo a carga mais pesada e mais violenta da batalha. E isto era a ordem que Deus havia dado lá atrás, né? Então, todo mundo tinha um lugar para fazer o acampamento, um lugar certinho para se colocar as suas tendas dentro do acampamento, e todo mundo tinha uma posição na hora de marchar, na hora da guerra, ou seja, Judá tinha que ir na frente. E eles inverteram nisso, ou seja, não, a gente toma peito nisso, a gente vai à frente, a gente recebe essa carga mais violenta, mas depois de conquistar tudo, a gente volta para cá, a gente não quer ficar sem a briga. E aí se decidiu desta forma. Nesta passagem aqui, nós já estamos no final, a gente já está nos últimos versículos do livro, então eles começam agora a mencionar o nome de todos os lugares onde Israel acampou, onde Israel parou, armou a tenda,
né? E onde eles armaram as barracas, as suas tendas particulares, tanto armada a tenda do tabernáculo, quanto as tendas particulares. Então, são 40 nomes. Desde o Egito até aquele momento, até Moabe, eles mencionam 40 nomes. Estes 40 nomes, alguns deles nós não fazemos a mínima ideia aonde ficam, porque a listagem foi feita na rememoração, na memória de quem tinha passado por lá. Então, muito provavelmente, eles fizeram uma listinha à medida em que eles estavam andando, à medida que eles paravam, eles anotavam o nome do lugar. Mas isso, evidentemente, se perde, né? Era deserto, areia, às vezes não fica marca, não fica sinal, e o local era apenas habitado naquele momento e não se criou uma cidade. Enfim, muitos desses lugares nós não fazemos a mínima ideia de onde fica. Nós vamos observar 4 etapas fundamentais. Então, a primeira etapa, quando eles saem de Gósen, no Egito, que era o local onde eles estavam, né, até o Mar Vermelho. Então, desde do local da reunião deles até o Mar Vermelho. Depois eles passam o Mar Vermelho, eles atravessam o Mar Vermelho, e daí do outro lado do Mar Vermelho até o Sinai, onde eles sobem um monte e recebem, onde Moisés sobe um monte e recebe as leis. Dali eles vão até Cádiz, que era o local onde eles deveriam ter entrado já para conquistar a terra, e que deu toda essa confusão. E de Cádiz, então, toda a peregrinação até Moabe, que a gente viu nos 2 últimos vídeos. Se nós fôssemos ver num mapa como é que isso acontece, então seria assim. Então, aqui nós temos a região de Gósen, tá? E aqui a gente tem a cidade de Ramsés e a cidade de Piton. Os arqueólogos, os estudiosos, eles entendem que existem indícios, existem comprovações do povo nestas cidades. Então, essas cidades existiam e existem, e se tem aí uma confirmação de que eles saíram dessa região do Gósen, tá? Aqui. Então, essa é a primeira etapa. Então, eles saem dessa região toda, eles passam por aqui, e agora a gente não tem muita certeza, existe muita discussão se esse Mar Vermelho é nesta região aqui ou se ela é um pouquinho mais para frente. Nós não temos muita certeza disso, falta prova arqueológica disso, e muita coisa se perde, porque aqui foi feito um canal, o canal de Suez, então muita coisa foi perdida, a gente não sabe por conta da construção. Mas enfim, de qualquer maneira, essa primeira etapa, então ela vem aqui, Ramsés, Piton, tá? Sucote, e aqui Hairote, que pode estar desse lado ou pode estar desse lado. Alguns dizem que está do outro lado. Eles atravessam, primeira parte. Segunda parte, eles vão daqui, eles passam todo o deserto, né? Por Mara, por Elim, aqui tudo é o deserto de Sim. Aqui é Refidim. E imagina-se que o Monte Sinai seja este aqui. Alguns dizem que esse Monte Sinai não é o Monte Sinai que ele fala, não é aqui, que existe um outro monte para o lado de cá, na terra de Midian, que pode ter sido o lugar do Monte Sinai. Mas o Monte Sinai tradicional é este aqui, Monte Horeb. Então, este aqui. Então, esta é a segunda fase, que eles vão descendo aqui até o Monte Sinai. E daí a terceira fase inicia quando eles sobem e vão até Cádiz, até aqui em cima, tá? Cádiz, e aqui eles têm aquela situação dos espias, né? E depois aquela batalha mal pensada ali em Ormá, que eles perdem, né? Aqui foi onde morreu Miriam, no deserto de Zin.
aqui onde morreu Miriam. E aí, de Cádiz para Moabe é a última fase. Então, aqui subindo, né, eles fazem toda uma volta, eles ficam peregrinando aqui pelos 40 anos. O Monte Or é esse monte aqui, onde morre Arão, né? E aí eles sobem para cá, e aqui em cima, nas planícies de Moabe, Moabe fica aqui, Edom está aqui, Midian está aqui. Aqui nas planícies de Moabe foi onde, em alguns altos aqui, foi onde Balaão tenta amaldiçoar o povo, e não é permitido a ele fazer isso, muito pelo contrário, ele acaba sendo tomado por Deus e ele acaba abençoando o povo. Depois aqui, o Monte Nebo, onde o próprio Moisés morre, a gente não sabe o local onde ele foi enterrado, isso não nos é mostrado. Tá? E aqui eles fazem, então, acontece aqui o grande pecado de Baal-peor. Depois, num conjunto de todos esses reis, esses reinos, é feita uma guerra onde esses povos aqui são vingados, na verdade, por conta da cilada que foi armada para o povo de Deus. Tá? Então, Midian, o próprio Moabe e outras tribos aqui, os Amalequitas, etc., etc., eles acabam perdendo a guerra. Nessa guerra é que o próprio Balaão morre aqui, nesta guerra. Ele nunca mais volta para casa, ele morre aqui. Aqui estão eles de frente, então, para o rio Jordão, e eles vão atravessar aqui depois as batalhas de Ai, as batalhas de Jericó e todas as outras batalhas que a Bíblia nos conta. As regras são estas, e os amados vão perceber, nós temos vídeos falando da história do povo israelita, e nós vamos ver que muita coisa aqui não foi cumprida. Por exemplo, a expulsão dos cananeus e a extirpação da idolatria, isso nunca foi feito, eles nunca conquistaram toda a terra, né? E esta foi uma das razões pelas quais eles acabam sendo dominados, o povo é dominado, uma parte do povo é dominado pela Síria e a outra parte do povo pelos babilônios. Num determinado momento, eles se fendem, eles se dividem em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. O Reino do Norte, pela idolatria, eles são dominados pelos assírios, e o Reino do Sul existe um pouco mais, mas de qualquer forma, por conta da idolatria e por conta de não cumprir essas regras todas, eles são dominados pela Babilônia. E aí o povo todo se dispersa pelo mundo. As fronteiras são fixadas, nós vamos observar que o povo nunca ocupou toda a fronteira, em alguns momentos apenas com Davi e com Salomão isso aconteceu, mas isso foi muito pequeno e logo em seguida ocorreu a perda dessas terras. Nomeiam-se então as pessoas que vão distribuir a terra vai ser distribuída no momento posterior, indicam-se as cidades para os levitas, uma vez que os levitas não ganhavam terra, né? Eles tinham um outro ministério dentro do corpo, e isso a gente explicou para os amados. Foram explicado então como purificar a terra e todos esses sacrifícios, as ofertas que nós já tivemos oportunidade de explicar para os amados. E todas as regras para a transferência da terra. Então eu posso até transferir, mas num determinado momento ela volta para a família original, exatamente para se manter essa divisão igualitária e justa. Amém, amados? Eu espero que Números tenha sido diferente para você, que você esteja vendo de forma diferente
o livro de Números e que você perceba que ele é muitíssimo mais rico em mensagens espirituais do que simplesmente uma lista de nomes, números e regras. Amém? Bons estudos!